Olá, galerinha! Aqui é a professora de artes Débora e se liga sexto ano que a aula de hoje é A Fotografia Chega ao Brasil. Oficialmente se considera o ano de 1839 e os trabalhos do francês Daguerre como o ponto de partida da fotografia. Oficialmente também o evento de Daguerre chegou ao Brasil em 1840. Esse aqui é o daguerreótipo. O daguerreótipo é uma versão bem antiga das máquinas fotográficas, tá? Então ela é feita em madeira, mas por dentro ela já tinha aquele conceito já de espelho, de lentes, é o mesmo conceito, só que aqui feito em madeira e sem tanto da tecnologia que nós temos hoje. Ele consistia numa peça única e o processo para obtenção das suas peças, porque não existia venda do daguerreótipo. A pessoa tinha que construir em casa, não existia fotografia, né? Foi um conceito novo que tinha acabado de ser inventado. Então você tinha que comprar as peças e montar. Então mesmo quem tinha o conhecimento e que sabia montar, para obter cada pecinha dessa aqui era muito caro, então não valia a pena. A burguesia, como ela já estava acostumada a convidar pintores para fazer a representação deles, pintar a família, pintar cada um individualmente, e só os ricos, os nobres tinham essa disposição, porque você bancava o pintor durante todo o processo e dependendo do tamanho do trabalho, o pintor ficava até na casa da pessoa, sendo custeada pela família e ainda bancado do dinheiro mensal e tudo mais. Então, assim, não era para qualquer um ter uma pintura da própria família, né? Então, eles aproveitaram essa questão e trocaram a pintura pela fotografia. Então, só a galera mesmo de alto poder aquisitivo conseguia. Então, nas décadas de 1850 e 1860, houve o aprimoramento dos recursos técnicos, quer dizer o quê? Que eles começaram a se aprimorar em relação a isso, fazer mais fácil, né? A obtenção do material começou a ficar mais fácil, ele começou a ficar mais barato e ficou mais acessível a um número maior de pessoas. Apesar de Daguerre levar todo o crédito da invenção da fotografia, a verdade é que o francês Hercules Florence, que esse aqui é o principal do nosso estudo, Hercules Florence, ele era um assistente de Daguerre lá na França e ele participou do início da invenção do daguerreótipo. Então, quando ele veio ao Brasil, trazendo na sua mala as ideias e o conceito do daguerreótipo. Ele aprimorou a máquina aqui no Brasil, chegou até a inventar antes do lançamento oficial, mas foi aqui no Brasil, né? Então, ele inventa em 1830, ele chama de poligrafia, que é um método de impressão com cores semelhante ao mimeógrafo. Então, aqui, nesse caso, ainda não é a máquina fotográfica como nós conhecemos, né? O mimeógrafo era aquele aparelho antigo que os professores faziam em carbono a atividade, colocavam no mimeógrafo e passava uma folha, rodava assim com álcool e imprimia a folha através do carbono. Então ele fez uma máquina semelhante ao mimeógrafo e a partir de 1832 ele começa a investigar a possibilidade da fixação da imagem utilizando a câmera escura por meio de um elemento que mude a cor pela ação da luz, que é o conceito da máquina fotográfica. A máquina fotográfica você tem o obturador, que é essa parte daqui, que ele abre para que a luz entre na câmera escura, por isso que ele é todo fechado, porque aqui dentro tem que ser escuro. A luz, quando entra lá dentro, ele capta as nuances da luz e revela. Por isso que começou em preto e branco, porque não tinha ainda essa tecnologia, esse avanço de colocar as cores, porque era feito assim de forma quase natural, né? Então, vamos lá. Com a ajuda do boticário Joaquim Corrêa de Mello, ele realiza experiências fotoquímicas que dão origem à imagem batizada de fotografia. Quer dizer que foi ele que batizou fotografia em 1833. Então, a gente voltando aqui, a gente vê que o ano de 1839 é o ano do início da fotografia para a guerra, mas em 1833, Hércules Florence já produzia.
Então, Florence produz cópias fotográficas de desenhos em Campinas e entre as imagens produzidas, primeiros foram as impressões fotográficas de um diploma de maçonaria, ele tirou foto do diploma, e rótulos de farmácia. Como ele teve a ajuda do boticário, o boticário era aquelas pessoas que tinham farmácia, era como se fosse um antigo farmacêutico, né? Que os remédios eram produzidos através dele por manipulação. Você ia lá dizer qual era o problema e ele fabricava o remédio usando lá os elementos de acordo com o que ele tinha aprendido antes. Então, era uma espécie de farmácia. Então, eles produziam rótulos de farmácia em alta escala, porque era em fotografia, então você poderia fazer a impressão de várias. Com a acessibilidade da fotografia, o próximo passo foram os documentários fotográficos. Então, outras pessoas foram aprimorando e eles foram produzindo fotos em várias escalas, como por exemplo Mark Ferrez e Militão Augusto. Esses dois aqui, eles são conhecidos pelos seus documentários. Então, eles têm altos documentários. Não sei se foi Militão, que tem um documentário de São Paulo, onde ele filmou, fez uma panorâmica da cidade de São Paulo. Então, eles eram documentaristas. Essa foto aqui é um exemplo do documentário fotográfico, que Dom Pedro II era um grande entusiasta da fotografia. Foi ele que trouxe a primeira fotografia no sentido de trazer um daguerreótipo, não no sentido da fotografia, porque a fotografia mesmo veio com Hércules Florence. Mas ele trouxe o daguerreótipo, ele era muito estudioso e gostava dessas invenções, né? Então, essa aqui ele fez essa encomenda aqui da foto da inauguração de um reservatório de água no Rio de Janeiro. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de foto documental, histórica. Então, como nós vimos, a fotografia brasileira se desenvolveu muito na passagem do século e esteve em exposições internacionais, teve uma exposição em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, teve exposições no Rio de Janeiro, tem vários lugares no mundo. E o fotógrafo brasileiro Valério Vieira, ele apresentou a fotomontagem aos 30 Valérios. Então, se você observar essa foto aqui, você vê o fotógrafo repetido 30 vezes. Então, todos esses aqui, olha, é o próprio fotógrafo. Isso aqui, para a época, era uma coisa assim incrível, era mágica para eles. Então, ele fez uma fotomontagem onde ele aparece nas 30 figuras. A sua missão aqui é simples, é você fazer uma fotomontagem. Não, obviamente, não vai fazer como a do Valério, que fez essa produção, essa fotomontagem em fotografia, usando o laboratório fotográfico. Logicamente que não, mas você vai fazer com recortes de revistas. Então, revista, panfleto, onde tem imagem de pessoas e coisas, objetos, você vai fazer uma fotomontagem e vai encaixar aqui, ó, dentro dessa moldura antiga, tá? Então, primeiro, dica, procure um cenário onde você pode achar que você possa ir colocando tudo de modo que a imagem se encaixe, tomando cuidado com as proporções, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês uma fotomontagem que eu fiz na época da faculdade. Tá vendo? Isso aqui tudo, a única coisa que é certa aqui é o cenário, que é essa casa, que esse chão aqui. As figuras todas foram postas depois, a mesa de sinuca foi posta depois. Deixa eu ver, a mesa de sinuca fazia parte do cenário. Aqui é que eu cortei para poder encaixar os dois modelos. Então, ó, essa cadeira aqui eu encaixei depois, essa figura aqui ela já estava no cenário, essa figura aqui, não, essa figura estava no cenário, essa aqui eu encaixei depois. Aí eu fui encaixando, você vê que tem aqui uns níveizinhos assim, ó, que não dá para você sentir, né? Mas tem uns níveizinhos que a gente percebe que há uma colagem sobreposta. Mas eu fiz de forma que a foto ficava ela toda inteira, tá vendo? Isso aqui é uma fotomontagem. Foram várias imagens que eu juntei. Então, você vai fazer algo parecido. Você vai primeiro buscar um cenário onde você possa trabalhar, depois você vai procurar outras imagens, mesmo que fique absurdo, como aqui as meninas de biquíni aqui em volta da sinuca, né? Mas você procure organizar o seu cenário de forma que encaixe aqui dentro, tá ok? Então, ficamos por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima.